Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Duas Eternidades. Existem vários textos aqui que mencionam ou que servem como base para o nosso estudo. Eu vou ficar com Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, que diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. O lago de fogo, e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu confesso que não existe um outro texto no contexto bíblico que seja tão triste quanto esse. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse tenta demonstrar de uma forma ou de outra, de formas completamente diferentes, às vezes através de poesia, através de história, através de textos proféticos, através de textos apocalípticos, vai mencionando Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Quando Jesus Cristo, no domingo da última semana dele aqui na Terra, ele estava vindo na direção de Jerusalém, entrando de forma triunfal. Ele estava sobre um jumentinho. Quando ele chega sobre o Monte das Oliveiras, ele olha e vê Jerusalém. Vê os seus muros, seus portões, o templo reluzindo na parte mais alta, na colina de Ofel. Ele vê a cidade apinhada. Haviam pessoas por todos os lados. Flávio José, o historiador judeu, menciona que algo em torno de 1 milhão de peregrinos se juntaram em Jerusalém. Jerusalém, que era uma cidade com aproximadamente 300 mil pessoas. Você imagina o que é isso? A cidade estava lotada, porque muita gente tinha vindo de todos os lados, porque tinha ouvido falar a respeito do Messias que havia chegado. Jesus olha para toda aquela cidade e percebendo o que aconteceria dentro de mais alguns dias, porque na quinta-feira, à noite daquela semana, ele seria preso, na sexta-feira, ele seria crucificado e morto. E ele olha e pelos séculos anteriores, ele percebe tudo que ele tinha feito, cada profeta que ele havia enviado, cada mensagem de advertência que ele tinha mandado para aquela nação, cada vez que tinha tentado trazê-los do pecado de volta para um comprometimento com ele, e cada decisão equivocada que eles tinham tomado, apesar disso mesmo. E a Bíblia vai dizer que ele chorou sobre Jerusalém, enquanto em lágrimas ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te embaixo das minhas asas, como a galinha o faz com seus pintinhos, mas tu não quiseste. Agora, porém, a sua casa ficará deserta. E ele chorava como nós não somos capazes de chorar pelas pessoas mais queridas que nós temos quando nos são roubadas pela morte. Você consegue imaginar isso? Esse amor de Cristo que é demonstrado de uma forma tremenda quando ele na cruz, ele olha para aqueles que o estavam crucificando e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse amor demonstrado em cada momento em que ele, através dos apóstolos, ele deu revelações, enviou cartas para as igrejas, e em cada uma delas dizendo que o seu amor é eterno, que ele quer salvar, que ele não quer condenar as pessoas, mas que ele quer trazê-las ao arrependimento. Tudo o que ele poderia fazer para salvar a humanidade, ele fez. Quando começa o milênio, não existe mais meio de poder salvar absolutamente ninguém daqueles que ficaram na terra. Aqueles que foram mortos, aqueles que estavam mortos, assim permanecem os que estão perdidos. Os que estavam vivos, mas estavam perdidos, são destruídos pela palavra da boca de Cristo. E agora, antes que comece a eternidade, todas as pessoas agora estão olhando para poder ver o que é que vai acontecer. Todos os salvos estão no céu julgando os casos daquelas pessoas
para poder agora estabelecer qual será a pena que cada um deles vai cumprir a partir daquele momento. Nós estudamos sobre isso na lição de ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, por favor, dê uma olhada aí no nosso canal, procura aí o vídeo de ontem e assista. Vai valer a pena para você poder entender aquilo que a gente está falando. Agora, finalmente, quando tudo termina, Jesus Cristo olha para todos os salvos e os chama para poderem fazer a última viagem. A viagem agora de volta para casa. A Nova Jerusalém, ela vem de forma sobrenatural para cá, para o nosso planeta. O Monte das Oliveiras, ele se divide em 4 partes e a Nova Jerusalém desce do céu. Ela é descrita no capítulo 22 como tendo 2.500 quilômetros de comprimento, 2.500 quilômetros de largura, 2.500 quilômetros de altura. Ela tem o formato de um cubo. Eu não vou aqui entrar nos pormenores em relação a essa cidade, mas ela é descrita ali. Seus muros são tão intensos que João, ele descreve em pormenores esses muros. Eu imagino Jesus mostrando a Nova Jerusalém para João. E cá entre nós, quando você vai ver uma propriedade, você não gasta tempo olhando para os muros. Mas os muros da Nova Jerusalém são tão fantásticos que João gastou tempo dizendo, gente, eu vi os alicerces da Nova Jerusalém, são maravilhosos. Ele gasta tempo falando dos muros, dos alicerces, dos portões da Nova Jerusalém. A cidade é maravilhosa e agora ela está descendo sobre a terra. Já estudamos sobre isso ontem, só estou recapitulando com você. Quando ela toca na terra, acontece a segunda ressurreição. Todas as pessoas que são agora, que estão perdidas e ressuscitam, elas são agora arregimentadas pelo diabo para o último grande conflito, ou pelo menos a tentativa de tomada da Nova Jerusalém. A rebelião é insana. Todos os seres que ali estão são seres criados. Querem agora destronar o Criador e tomar a Nova Jerusalém. Quando se aproximam, então cada um tem a oportunidade de poder ver, e Ellen White vai descrever essa cena no texto de hoje. Me permita ler esse texto com vocês, do livro Grande Conflito, na página 551 e 553, onde ela diz assim: logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido. Vem exatamente aonde seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade. Precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que estimularam, cedendo ao pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdias rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito em letras de fogo diante dos perdidos. E ela continua: todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear a sua causa. Estão sem desculpas, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Tente pensar na solenidade desse momento, meu querido amigo. Ah, meu querido amigo, quando o lago que arde com fogo e enxofre é aceso, 2 eternidades começam. De um lado, a eternidade dos santos, porque logo depois que o fogo eterno consome as suas vítimas, aqueles que estão perdidos, e aqui começa a eternidade deles. Alguns olham para isso e dizem o seguinte: não, a eternidade deles vai ser porque eles vão continuar queimando por toda a eternidade. Se Jesus Cristo desse a mesma sentença para todas as pessoas, então ele seria injusto. Porque cada um vai pagar de acordo com o que fez. Não haveria justiça em fazer com que todos pagassem da mesma forma e recebessem o mesmo castigo. Portanto, cada um vai pagar de acordo com o que fez. E quando a última centelha do fogo eterno se apagar, então a sentença será eterna para os perdidos. Nunca mais se levantará o pecado uma segunda vez. Nunca mais. Então a eternidade para os perdidos será no esquecimento total e completo. Serão como se nunca tivessem existido. Para os santos, começa uma outra eternidade. Porque o Senhor Jesus, ele cria novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça. E agora eles viverão nessa terra como deveriam ter vivido se Adão e Eva não tivessem pecado. 2 eternidades, completamente distintas. Uns salvos para sempre, outros destruídos
para sempre. Amigo, eu gostaria que você olhasse bem dentro dos meus olhos, enquanto eu termino a lição de hoje, te fazendo a pergunta mais importante da sua vida. Se hoje for o último dia de vida que você tem sobre a terra, quando a recompensa for entregue a você, você receberá qual das duas eternidades? Salvo para sempre ou destruído para sempre? Você entende que não faz sentido perder a sua salvação e a sua vida eterna, que custou tanto para Cristo Jesus? Hoje você precisa tomar as decisões que te colocarão ao lado de Cristo. Foi de graça. Para mim e para você é de graça, mas para Cristo custou muito caro. A salvação e a vida eterna custou o sangue de Cristo Jesus. Por isso, quando os salvos lá na eternidade olharem para Cristo, quando Ele, de dentro da Nova Jerusalém, abrir os portões para receber os seus filhos, eles verão, Ellen White descreve essa cena, Cristo Jesus quando coloca as mãos sobre aquela grande pérola que é o portão da Nova Jerusalém, e ele vai girar essa pérola sobre os seus gonzos, eles veem as marcas nas mãos de Cristo. E então eles tiram suas coroas e jogam aos pés de Jesus, porque mais uma vez eles se lembram, foi por causa do que ele sofreu que hoje estamos salvos. Amigo, não perca a oportunidade de tomar essa decisão, porque hoje a porta da graça ainda está aberta. Tome essa decisão agora. Amanhã nós faremos o último estudo desse trimestre. Analisaremos o grande finale. São alguns textos fabulosos das páginas 559 e 560 do livro Grande Conflito. Você não pode perder. Mas antes de poder ler esses textos com você amanhã e de comentá-los, eu quero te desafiar a orar junto comigo agora, tomando decisões ao lado de Cristo, se esse for o caso. Pai, muito obrigado por sabermos que o mal terá um fim. Mas de forma solene também entendemos que haverão apenas dois grupos na última cena do grande conflito, salvos ou perdidos. Queremos estar entre os salvos. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?